Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, esse é o canal Vejam os Sinais. Fico feliz de ter você aqui comigo mais uma vez, me dando aí a alegria da sua companhia e também por permitir que eu contribua com seus estudos acerca da profecia bíblica, acerca de escatologia bíblica, aquilo que o Senhor nos revela que vai acontecer em algum momento adiante de nós, na história da humanidade, na verdade, no fim da história da humanidade, como nós a conhecemos. Renovo sempre o fato de que o Senhor, Ele oferece esse entendimento como um conteúdo para nós sabermos o que vai acontecer, creio que como um guia para os nossos irmãos que estarão vivos naquele tempo, mas para nós que estamos antes do início desses fatos, eu creio que está para nós como um alerta para que nós possamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa posição no Senhor para sermos livrados de todas essas coisas que virão. O vídeo de hoje ele é complexo, então eu até dividi em duas partes, porque eu creio que é um dos textos mais complexos da Bíblia, eu creio que é um dos textos mais ligados ao que eu chamei de realismo fantástico bíblico, em que nós vemos coisas que vão além da nossa compreensão, nós podemos imaginar, porque muitas coisas já vimos em filmes, já vimos aí em ficção científica, mas é muito além daquilo que nós podemos pensar quando a gente entende que isso efetivamente vai acontecer com o planeta, vai acontecer na vida das pessoas que estarão aqui para sofrerem o juízo e as consequências da sua rejeição ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, rejeição ao escape provido pelo Senhor, amoroso, bondoso, justo e gracioso com aqueles que recebem a sua solução, mas que julga com justiça aqueles que rejeitam, aqueles que zombam, aqueles que ignoram deliberadamente a sua realidade e a sua palavra. Então esse conteúdo que eu chamei aqui de, como a Bíblia diz, né, a chave do poço do abismo, né? Nós vemos que esta chave vai ser tomada por Lúcifer, a estrela que caiu do céu, logo no começo do capítulo. Eu vou explicar isso e eu creio que não vai dar para fazer em um único vídeo, eu quero ser bem claro nisso. Mas veja que este conteúdo, os nossos irmãos que estudavam antes de nós, 100, 200, 300, 400, 1000 anos atrás, eles liam o texto bíblico, a interpretação alegórica ela era muito clara, muito possível, muito necessária, porque na verdade nada acontecia e este conteúdo ele é muito difícil de ser compreendido anteriormente. Mas depois que Israel volta a existir como nação, e aí então a partir disso o cenário profético, o relógio profético começa a andar, cada vez mais nós temos compreensão da literalidade do texto, da palavra de Deus, pelo menos é como eu interpreto, como eu entendo, já falei aqui para vocês, eu sou da linha de interpretação literal, eu vou para a literalidade dos textos bíblicos. Quando não é possível ser literal, nós vamos encontrar a explicação em outro texto bíblico que vai lançar a luz, vai esclarecer aquilo que está diante de nós. E quando efetivamente não for possível compreender ainda, sabemos que ao longo do tempo a compreensão progressiva nos permitirá entender alguns eventos nesta sequência. Então esse texto ele começa, a quinta trombeta é um dos textos assim muito complexos e começa com quando o quinto anjo toca a trombeta, está lá em Apocalipse capítulo 9, versículos de 1 a 12, o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então nós sabemos que a estrela que caiu do céu, por figura, é Lúcifer, né? Lúcifer é a estrela que caiu do céu, que foi lançada na terra pelo Senhor como juízo, pela sua rebelião, pela sua tentativa de tomar o lugar do Senhor. Então, de alguma maneira, Lúcifer vai conseguir a chave do poço do abismo. E lendo nós vamos entender um pouco melhor que então a chave, esse poço do abismo foi aberto e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Então as trevas ficaram densas, porque este abismo, ele realmente é na região inferior da terra, provavelmente assim é, embora seja também, claro, uma dimensão espiritual e não uma dimensão física. Eu vou falar sobre isso já já. E também, então, desta fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos que não têm o selo de Deus sob a fronte. Então veja que estes seres são seres, eu creio, seres espirituais,
Quem eu creio que são esses? Eu creio que são aqueles anjos de alta patente que a Bíblia diz em 2 Pedro, eu vou colocar aqui a referência nas observações do vídeo, nas informações do vídeo, eles estão presos em cadeias, porque eles não guardaram o seu lugar original. Eu creio que esses são aqueles que desceram nos dias de Noé, antes dos dias de Noé, contaminaram a terra, e eles estavam então presos em cadeias, como vemos no texto de Pedro, até o juízo. Muitas vezes eu creio que se entendeu de que eles iriam expirar naquele lugar até o dia do juízo para eles, mas eu creio, na minha maneira de entender, eles são soltos justamente no juízo para interagirem com a humanidade que está fazendo as mesmas práticas ligadas aos dias de Noé, para que depois deste tempo, o juízo efetivo que será trazido pelo Senhor, veja que o Senhor não julgou ainda Satanás, não julgou os demônios, não julgou principados e potestades, não julgou a morte, que é uma entidade, como vamos ver agora, ainda não julgou o anticristo e o falso profeta. Todos eles serão julgados de uma maneira em paralelo com o juízo da humanidade sem Deus. Eu vou colocar os textos depois. Eles serão julgados no fim da narrativa de Apocalipse, nos capítulos 19 e 20. Nós encontramos o juízo de todos esses seres espirituais. Então eu creio que estes daqui, que são soltos então por Lúcifer do abismo, a palavra onde eles estão, o lugar onde eles estão é Tártaro. É o único lugar da Bíblia em que aparece essa figura, essa palavra Tártaro. Então eles não estão ainda no lago de fogo e enxofre, não estão no lugar definitivo de tormento que o Senhor preparou para Satanás e seus anjos. Eles ainda estão nesse lugar e eles serão soltos porque de alguma maneira Lúcifer adquire essa chave, abre este portal. Eu vou ver se eu vou falar isso nesse vídeo ou no próximo ainda, vai depender de quanto tempo eu levar aqui para trazer você essas informações, Então, quando Lúcifer abre este portal, eles são soltos, e são soltos com o direito de causar o que? Tormento aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. É interessante porque eu creio que existem irmãos que entendem que haverá então que a igreja vai estar aqui neste momento da história. Eu não creio que a igreja, a noiva como a conhecemos, estará aqui nesse tempo. Eu creio que o arrebatamento da noiva seja o complemento, como eu já coloquei aqui, ou seja, o arrebatamento único acontece exatamente no fim de Apocalipse 6, e depois você vê Apocalipse 7, aquela grande multidão no céu, diante do Senhor, os que vieram da grande tribulação. Mas as pessoas falam, puxa, Haroldo, mas então quem são esses que estão aqui com o selo na fronte? É claro que está falando de nós, a marca, o selo do Espírito Santo. Eu não creio assim, baseado na própria Bíblia. Como eu falei, nós temos que ler a Bíblia, explica a própria Bíblia. Por quê? Porque um pouco antes, no capítulo 7 de Apocalipse, versículos 2 a 4, nós encontramos o quê? Quando tem aquela cena extraordinária do final do Apocalipse 6, o sexto selo, a narrativa faz um corte de quem está aqui na terra, um corte para quem está no céu. Começamos a ver eventos que acontecem no céu. A partir do céu, na terra, então, serão selados 144 mil homens que vão pregar o evangelho, que são das 12 tribos de Israel. Veja que no versículo 3 de capítulo 7 de Apocalipse diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui eu particularmente creio que está havendo uma transição. A igreja entrou em existência ou em cena quando os judeus rejeitaram a Jesus na cruz do Calvário, na crucificação. E ali os líderes judeus disseram que caia sobre nós e sobre nossos filhos o sangue dele. E a partir dali, então, entrou em vigor aquilo que o Senhor Jesus tinha dito antes, naquela declaração de Pedro, que ele iria edificar a sua igreja sobre o fundamento que Pedro colocou, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Deus parou de lidar com Israel naquele momento, e aí então emerge a igreja, e a salvação vem pela graça, por meio da fé, através da igreja de Jesus Cristo.
E esse tempo da época da graça tem a duração aí de 2000 anos. Eu já falei sobre isso também nos vídeos, aí eu vou deixar informação para você nas informações do vídeo. Então agora, o tempo da grande tribulação, a Bíblia apresenta, entre outros nomes, como o tempo da angústia de Jacó. É o tempo que Deus volta a lidar com Israel para se manifestar. Eles vão abraçar o anticristo como o falso Messias, achando que é o Messias, e aí por um tempo serão enganados, até que são despertos e compreendem a verdade, e quando estiverem cercados, eles vão se voltar para o Senhor, vão reconhecer que Jesus é o Messias, e vão se voltar a Deus, e o Senhor os perdoará e os acolherá. Então, neste momento da história da grande tribulação, o Senhor então levanta 144 mil, 12 mil de cada tribo, para pregar o evangelho do reino vindouro de Jesus, que aí sim, agora sim, é o reino preparado para ser estabelecido a partir de Jerusalém, a partir da nova Jerusalém que vem do céu, da parte de Deus. Eu sei que eu estou trazendo muita informação, por isso eu já vi que eu vou ter realmente que dividir o vídeo. Então veja, os que são selados, os que não vão sofrer dano naqueles dias, são esses que não têm serão guardados os que têm o selo, serão atormentados os que não têm o selo. Provavelmente, por inferência bíblica, né? Os que se converterem com a pregação deles serão também selados, como eram selados, nós somos selados até agora, com o selo do Espírito Santo da promessa, há uma marca em nós que cremos. Da mesma maneira, eu creio que eles, ao pregar o Evangelho do Reino, vão transferir este selo, transferir essa marca espiritual, e todos que têm esse selo, agora a partir deste selo deles, não sofrerão o flagelo da liberação desses seres espirituais naqueles dias, no quinto selo. Na quinta trombeta. E aí foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem por 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, versículo 5. Agora o 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um desejo ardente de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu vou parar por aqui, vou dividir esse vídeo e vou colocar os 3 vídeos, 2 ou 3 vídeos na sequência sobre este conteúdo. Veja, haverá algo tremendo, algo muito sério, muito grave sobre a vida daqueles que estiverem vivos nesse dia, quando Lúcifer abrir a porta e soltar esses seres. O Senhor vai entregar à humanidade aquilo que a humanidade quer. Hoje muitas práticas invocam, convidam, buscam de alguma maneira alguém que não seja o Senhor, que não seja Jesus. A humanidade quer outra divindade, quer outros deuses, falsos deuses, e o Senhor então permitirá que elas recebam este relacionamento com estes seres que virão. Quem são estes seres? São os seres que desceram na terra e lá atrás causaram a confusão de outras religiões, de outras práticas, de outras crenças contrárias à palavra de Deus. Todas as formas originaram na revelação que estes seres trouxeram. Então todo engano que rejeita Jesus Cristo, todo o sistema que é anticristo, estará estabelecido nesse tempo e vai então agora ser entregue e revelado para a humanidade entender quem eram efetivamente esses que eles queriam. Rejeitando o Senhor, rejeitando a revelação de Jesus Cristo, ficam expostos aqueles que são contrários ao nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que quem comigo não ajunta, espalha, quem não é comigo é contra mim. Então, naquele momento, isso será, de uma certa forma, manifesto, revelado de uma maneira sem precedentes. Por isso que o meu convite aqui é para que você não esteja nesse dia, não esteja nessa hora, não faça parte desse momento da história da humanidade. E para isso, tudo o que você precisa é se render a Jesus Cristo, é receber a salvação, é receber a obra feita na cruz do Calvário para perdão dos seus pecados, para resgate da sua vida, pela graça, por meio da fé. É de graça para você e para mim, mas custou um alto preço para o Senhor Jesus, que levou na cruz sobre si tudo o que deveria cair sobre nós. Eu vou continuar sobre esse tema no próximo vídeo, mas eu oro para que você entenda, você receba, você que está aqui comigo, você possa ser desperto para algo tão terrível que vai acontecer e você possa ser livrado de tudo isso, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, esse é o objetivo destes vídeos, esse é o objetivo dessa série, que você seja livrado de estar aqui naqueles dias, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.